Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DifferDev. Eu sou o Leonardo Tumadjan e esse é o PHP Digest edição 2. Vamos ver agora algumas novidades, mudanças que ninguém falou até agora. Então vou mostrar algumas coisas fora do comum que vocês não estão acostumados a ver. A galera sempre gosta de falar de novidades do PHP 8.5. De coisa nova que tá acontecendo, né? Então, features novas que vão entrar. Vou mostrar algumas features novas, além do que já foram mostrado aí, algumas que são menos faladas e algumas depreciações, algumas coisas que vão sair do core do PHP. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, coloca o sininho aí para você receber notificação, comenta, diz o que você achou do vídeo e traga sugestões de novas funcionalidades que você quer ver, certo? Vamos lá para a tela. Primeira coisa, eu falei no vídeo anterior, vou mostrar para você onde é que você encontra mudanças que estão acontecendo na linguagem. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais, basta entrar aqui no wiki.php.net, onde tem as RFCs, que são as novidades que são colocadas, discutidas, enfim, toda aquela parte. Como é uma coisa um pouco mais complexa, deixa eu te direcionar algumas coisas curiosas. Aqui em Request for Comments você consegue ver Under Discussion, tudo que está sendo discutido de funcionalidades que não vão vir no 8.5, porque já fechou a quantidade de funcionalidades novas que vão vir para o 8.5. Se você quiser ver coisas que já foram definidas, basta descer. Aqui em Accepted são funcionalidades que aceitaram, não necessariamente que já estão vão para o 8.5, tem que ficar de olho porque tem coisa que já está indo para o 8.6. Então você vai encontrar descendo mais embaixo, aqui sim, as funcionalidades que entraram no 8.5. Só que isso não é tudo, tá? Dentro aqui tem uma subdivisão, que é o que eu vou mostrar hoje. Aqui, ó, em Deprecations for PHP 8.5, aqui tem muita coisa de depreciação que foi alterado e que será removido no PHP 9, ou seja, algumas das coisas que estão aqui virarão erros no PHP 9. Então é interessante saber para entender como que funcionam as coisas e você ficar inteirado das novidades. Vamos para o código para a gente ver na mão. Outra coisa que eu gostaria de falar para você, entrando então aqui, ó, nessa RFC Deprecation, aqui você vê tudo que foi discutido, as votações, é enorme essa página aqui. Algumas dessas depreciações não foram aprovadas, como por exemplo essa aqui, ó, que é um caso de uma depreciação que entra sobre atributos, não entrou. Então vamos ver algumas coisas que eu quero trazer para você hoje aqui no nosso vídeo. Eu quero falar primeiro sobre o NoDiscard. Deixa eu mostrar um exemplo para você aqui, ó. Pode criar uma classe ou uma função. O NoDiscard é um atributo que você pode colocar em cima de uma função e essa função vai obrigar, ou método, tá? Vai obrigar o usuário a fazer captura do retorno dessa função. Então se eu tenho uma classe aqui, classe teste, tá? Vou criar aqui uma função aqui chamada bar. Vou criar aqui uma função chamada teste e aí imagina que ela retorna um booleano. Legal, então eu vou dar um return false aqui para não padronizar true, que não é muito legal, pode dar confusão, né? Quando não implementei nada. Então retornei false e aí sem nada por enquanto. Vamos ver. Aí se eu precisar usar essa classe, eu vou vir aqui, vou fazer aqui um new, que é o meu objeto, new full instanciei, vou chamar o método sem capturar. Às vezes a gente esquece de capturar o retorno, né? Então imagina que você desenvolveu um método e precisa desse retorno obrigatoriamente. Quem usar vai ter que capturar esse retorno. Se você está tipando o retorno, tem que ser capturado. Mas aqui, ó, o próprio PHP Storm já está dando uma dica que não é uma boa prática. Ó, você está chamando uma expressão que não está capturando um resultado, a não ser que lá dentro tenha alguma coisa que não precisa capturar resultado. Esse é um conceito de procedure, né? Como se eu tivesse uma procedure. Em banco de dados a gente chama de procedure uma função que não é capturado o retorno dela. Você não usa o retorno, você só executa a operação. Algumas linguagens mais antigas tinham isso também, como Delphi. Então, se eu rodar aqui o meu código no PHP 8.4, você vai ver que nada acontece, né? Ou seja, posso até dar um eco aqui no resultado. Obviamente é um booleano e aí eu vou estar usando o resultado, mas nada aconteceu. O que acontece se eu vir agora e colocar um atributo chamado NoDiscard? Olha que interessante. E se você quiser, depois eu vou colocar aqui, até a gente consegue colocar uma frase. Lembrando que ele é um atributo global, então não esqueçam de botar o barra aqui ou colocar um use. Agora eu vou ter que rodar via Docker. Aqui, ó, a execução, tá? Tô rodando no 8.5 na release candidate 3. A gente já tá na release candidate 4, mas aqui no Docker ainda tá aparecendo a 3. Logo aparece a 4 aí. Eu vou disparar essa operação aqui e agora observe que ele vai gerar um warning. Então não é ainda uma exception. Pode ser que lá no PHP 9 isso vire uma exceção. Tem que olhar a RFC, mas já é
um alerta dizendo, opa, você marcou que essa função ela não pode ser descartada, ou seja, eu preciso capturar o retorno. Então se eu pegar aqui um result, passar esse valor para dentro de uma variável, observe que no PHP 8.5 não vai ter alerta mais, não vai ter erro nenhum. Gostou? Já vai dando like aí, não esquece de dar um like, não esquece de comentar e compartilhar também para quem quer ver mais sobre novidades do PHP. Vamos falar do clone with. Olha que interessante. Interessante. A palavra reservada clone no PHP clona um objeto. Então eu posso ter aqui um objeto e eu faço assim, ó, clone std class. Obviamente a std class ela é uma classe vazia do PHP, então ela não vai ajudar tanto, tá? Onde que o clone ajuda bastante? Quando a gente cria agora o read-only class, então ele vem para ajudar classes que são read-only. E quando eu tenho uma classe read-only, vamos supor que eu tenho uma classe chamada request, e essa classe request espera receber no construtor 2 parâmetros, por exemplo. Então imagina que eu recebo aqui numa request, né? Qual que seria o verbo, method, e vamos supor que eu também recebo uma URI. Olha que legal. E aí eu vou fazer até ela ser construída aqui, ó, promovido, né? Promoção de propriedade, ó, protected. Vai ser 2 atributos já pré-definidos do meu request. O problema é que quando ele é read-only, ele não vai poder ter a troca dos parâmetros depois, tá? Eu posso criar aqui getters, mas se eu criar setters vai dar erro. Por quê? Porque read-only class, na hora da construção, você passa os parâmetros e não mais. Tá? Aí a gente tem métodos, isso tem na PSR7. A gente tem o método aqui, ó, os métodos withs, né, que criam uma imutabilidade. Olha como o clone com with vai ser legal, porque a gente vai conseguir pegar agora, fazer assim, ó, imagina que eu quero mudar o método quando eu quiser criar um clone. Então eu vou ter aqui string com o nome do método, escrevendo mal pra caramba, não quero que esse vídeo fique longo, ó, método, e o retorno vai ser self. Ou seja, o próprio... vamos colocar aqui, na verdade, você pode colocar a própria objeto da própria classe, tá? O self vai resolver. Também é uma forma mais dinâmica de fazer. Tanto faz, ok? Então, como é que era feito antigamente? A gente pegava aqui, ó, o class. A gente tinha que pegar os parâmetros. Então, qual que é o problema? Se eu quiser criar um clone da request, eu não posso fazer um clone de this. Se eu quiser mudar um método... E agora eu não posso vir aqui pegar essa request e fazer isso aqui, ó. Eu não posso. Por quê? Porque ela é read-only, ou seja, o this já foi colocado o valor dentro dele, né? Então o que eu teria que fazer para, por exemplo, aproveitar o que já tem definido na URI e não ter que perder? Imagine se a construção desse request fosse de 4, 5 valores. Eu queria trocar um dos 5 valores. Esse que é a problemática. Qual é o truque que o pessoal faz? Ó? Tem como a gente pegar object_vars. Ah, aí o que acontece? Eu pego um array do objeto this com os valores que ele já tem. Olha a gambiarra que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar, capturar as vars, minha object_vars. E aí eu preciso, na hora de fazer um novo request, eu vou fazer um new, tenho que repreencher esse objeto. Olha que doido, né? Eu teria que fazer algo assim, ó. Tá? Então, olha como não é tão legal, né? Eu tive que pegar aqui o método new request e aí eu retorno o request novo. Lembrando que é imutabilidade, tá? O if gera uma imutabilidade, o que significa que o método original do request, através dele eu gero um novo. E aí eu tive que fazer isso aqui. Eu posso até, na verdade, dar um return direto aqui. Mas eu tive que pegar os objetos e fazer essa... Se eu quisesse fazer algo mais dinâmico, inclusive, eu poderia vir aqui nesse object_vars, colocar o método e usar o spread aqui, ó, para passar os parâmetros aqui. Ainda assim, isso pode causar problemas. Vai depender, obviamente, né? Ó, um problema aqui. Legal? Isso funciona? Vamos fazer um teste agora. Vamos criar essa novo request. Ó, cria um request get que aponta para a URL. Eu imagino que essa request eu quero criar uma nova request, uso o with method e troco o verbo para post, por exemplo. Então eu criei agora um objeto 1 e um objeto 2. Eu tô aqui com um dump and die já embutido aqui. Na verdade eu vou usar o dump para vocês visualizarem legal como é que fica o valor do objeto e depois do objeto 2. Vamos rodar. Ó, perfeito. Vou rodar no PHP 8.4 local aqui, tá? Infelizmente ainda a coloração não tá pegando na nova versão, mas olha só. Ele mudou e criou 2 objetos, tá? Então tem o ID 2 e o ID 4, 2 objetos distintos. Funciona? Funciona. O novo if, como é que vai ser agora? Vai ser de um jeito muito mais simples. A gente pode já dar um return. Olha que interessante. A clone virou uma função e você pode agora passar
o atributo, o objeto. No segundo parâmetro é um array, onde você vai indicar qual o nome do parâmetro. Então, qual que é o parâmetro que eu quero sobrescrever. E acabou. O resto, ele vai levar. Muito legal, né? Então, se eu tivesse 5 parâmetros, eu não preciso replicar os 5 parâmetros. Tá? Vai dar esse erro aqui, ele tá apontando o erro aqui, mas não, na hora de executar não vai dar erro, porque a gente tá no modelo agora da versão, vou rodar com 8.5. Ele fez o mesmo comportamento e agora usando a função clone. Uma coisa interessante do clone, como ela virou uma função, a gente pode inclusive copiar e transportar essa função clone usando o First Class Scalable, porque ela é uma função agora, a gente pode fazer isso aqui. Olha que legal, inclusive dá até para colocar na pipe se for possível. Interessante, né? Então essa é mais uma funcionalidade nova que está entrando no PHP 8.5. Dá para fazer muita coisa legal com o clone. Deixa eu trazer agora um outro caso bem rapidinho, para não tomar muito tempo também, que é as palavras reservadas integer, boolean, binário, binary e double. Antigamente dava para fazer isso no PHP, então se você tivesse aqui, por exemplo, uma string que você quer converter ela em booleano, você podia escrever a palavra boolean. Todos vocês devem estar acostumados com bool, né? Com os resumos, mas tinha essa opção também antigamente de fazer isso aqui, ó, a boolean, desde que você escreva certo. Isso era possível antigamente, tá? Deixa eu dar aqui um DD em string, vamos rodar. Opa, já rodei no certo. Rodado antigamente, ó, ele converteu para true. Agora, o que acontece quando você faz isso? Ele vai falar, vai dar um alerta de deprecated, na verdade um deprecation, né? Ele vai informar a depreciação do nome boolean. Boolean agora vai deixar de existir. Essas palavras aqui, ó, integer, boolean, binary e double existiam antes como alias, tá? Integer era alias de int, boolean era alias de bool, binary era alias de string e double era alias para float. Então aqui a gente vai começar a vir um alerta. Lá no PHP 9 essas palavras vão ser removidas. Olha que interessante. Então se eu rodo como bool, tudo funcionando maravilhosamente bem. Então essas palavras vão sumir na nova versão. Outro cara que vai sumir aqui. Você sabia que se você colocar aspas em backtick, conhece backtick? Essa aspas aqui, ó, ela executa um comando no shell. Então eu posso vir aqui no meu Linux, colocar um ls-la, capturar esse resultado e a saída dele é isso aqui, ó. É o resultado do ls na minha pasta aqui. O que vai acontecer? Vai ser depreciado e eles vão... O ideal seria chamar a função shell exec, que escreve pra gente que está sendo feita uma execução em shell. Tá? Antigamente esse backtick confundia muito. Para não confundir a cabeça do pessoal que vem de JavaScript achando que isso aqui é apenas uma string, isso não é uma string, isso é uma execução. Então confunde. Então olha o PHP fazendo ações aí para ficar melhor, tá? Então no 8.5 isso aqui já vai gerar um alerta, tá? Ele não deixa de executar, mas ele vai trazer um deprecated dizendo que o backtick tá depreciado, vai ser removido na versão 9 do PHP também. Olha que interessante. A gente tem que parar de usar esse cara porque não é nada declarativo, não é nada intuitivo. Legal. Outro cara que tá mudando que é meu favorito. O switch case do PHP eu não sabia, mas ele aceita também ponto e vírgula no final do case. Se você põe 2 pontos ou se você põe ponto e vírgula, é a mesma coisa. Isso também confunde quem chega na linguagem nos primeiros momentos, ou algum dev que sem querer colocou o ponto e vírgula no lugar dos 2 pontos e passou a batida. Então, não, isso tem que ser considerado um erro de sintaxe. Então, também foi alterado no 8.5. Por enquanto, ó, não dá erro nenhum. Se eu rodo no 8.5, tá? Olha aí que interessante. Cada semicolon colocado é colocado um deprecated também. Muito legal para a linguagem ficar mais normalizada. Legal, você sabia disso? Deixa nos comentários aí se você sabia que o switch aceitava ponto e vírgula ou 2 pontos ali no case. O que você acha aí? Gostou ou não? Me falem aí, galera. E por último, para não estender muito esse vídeo, eu sei que eu já estendi demais. Antigamente, antes do PHP 8, inclusive, a gente podia fazer uma redefinição de criação de constante, ou seja, eu criei uma constante chamada foo, e se eu fizesse um outro define em cima de foo, era gerado antigamente um notice, aquele alerta mínimo, não é aquele alerta tão complexo. Tem gente que arranca esses alertas mínimo do PHP, não faça isso. Você tira alerta mínimo do PHP, você tá fadado a fazer besteira, a fazer código ruim, legal, mas antigamente era isso, depois virou warning, né? Agora, vamos ver. Primeiro, ó, se a gente roda no PHP 8.4, ele continua dando um warning, tá?
Então mudou de notice para warning depois do PHP 8. E agora no PHP 8.5 você vai ter uma mensagem um pouco diferente. Eles trocaram dizendo o seguinte, ó: a constante já foi definida, isso será um erro no PHP 9. Então no PHP 9 você não vai poder também redefinir constante. Obviamente você não é recomendado fazer isso, mas o PHP gera warning. Agora ele vai gerar um warning dizendo que no 9 vai ser erro. Já devia ter entrado isso, né? Mas super importante. Então é isso. Gostou? Deixa aquele like. Ajuda aí, dá uma força, comenta no canal. Vamos fazer esse canal movimentar. Espero que você tenha gostando. Tragam sugestão. Fiquem à vontade. Estamos juntos nessa. Espero que você tenha gostado e até a próxima.